Hello guys, how's it going? No vídeo de hoje vou falar sobre como utilizar o verbo to have em inglês. O verbo to have contém o sentido geral de possuir, deter, ter algo. Nesse vídeo a gente vai trabalhar especificamente com esse sentido. Isso porque o verbo to have também pode ser utilizado em contextos completamente diferentes, nos quais ele não possui o sentido de possuir, de deter, ter posse de algo. Existem duas formas que costumam gerar muita confusão entre estudantes da língua inglesa, que são have e has. A primeira regrinha super básica que você deve utilizar quando for escolher have ou has em inglês é quanto ao uso de pronomes pessoais. Por exemplo, a gente costuma dividir os pronomes pessoais em inglês para poder ter certeza se devo utilizar have ou has nos seguintes grupos. Quando você for utilizar have, combine essa forma do verbo possuir em inglês com os seguintes pronomes: I, they, we e you. Caso você tenha algum dos pronomes composto pelo grupo he, she ou it, você deve optar pelo formato has. Assim, em se tratando do presente simples, ou seja, do simple present, você pode dizer em inglês na forma afirmativa: I have a car, caso você queira dizer que você possui um carro. Caso você queira dizer que uma pessoa chamada Mary possui um carro, você pode dizer em inglês Mary has a car. Veja que nesse caso Mary é uma pessoa, é uma mulher, a qual você pode se referir como ela. Na língua inglesa, o pronome pessoal ela é she. E como vimos no começo desse vídeo, a gente deve utilizar has com os pronomes he, she ou it. Caso você tenha aqueles outros pronomes como I, you, they e we, você deve optar por have. Então esse é um macete super útil. Devo utilizar have ou devo utilizar has em inglês? Basta você ter certeza com qual pronome você irá combinar ambos os formatos e além disso, caso você não utilize um pronome, você deve tentar substituir esse nome, ou seja, o sujeito da ação por um desses pronomes para se certificar se deve utilizar have ou has na sua frase. Por isso, evite dizer coisas como Daniel have a car. Veja que nesse caso Daniel é uma pessoa, é um homem, então você pode se referir como Daniel como ele, que na língua inglesa é he. Então você deve dizer Daniel has a car, porque a gente diz he has a car. Daniel pode ser referido como ele, que na língua inglesa é he. Então esse é um macete super útil que eu recomendo você utilizar quando você estiver na dúvida, devo utilizar have ou has nesse caso. Quando quisermos montar frases na negativa em inglês, é necessário utilizarmos os verbos auxiliares na forma negativa. Veja que nesse caso estamos estudando o presente simples. E como já vimos em outro vídeo do Inglês no Teclado aqui no YouTube, a gente deve optar por uma dessas duas alternativas, que são do ou does. Como estamos trabalhando com a forma negativa, obrigatoriamente esses verbos auxiliares deverão vir na forma negativa. Assim, a forma negativa do verbo auxiliar do é don't, na qual a gente combina a palavra do com a palavrinha not. Logo em seguir, a gente faz o que é chamada de contraction form, que nada mais é do que unir a palavrinha do à palavrinha not, e aí fica don't. Como a gente deve utilizar esses dois verbos auxiliares para poder montar frases na negativa com have e has? No caso de don't, a gente vai associar aquele primeiro grupo que a gente viu, que é composto por I, you, they e we. No caso de doesn't, ou seja, does mais not, a gente deve associar esse verbo auxiliar ao conjunto formado por he, she ou it. É por isso que, se eu quiser dizer que eu não tenho um carro, eu posso dizer em inglês I don't have a car. Caso eu queira dizer que, por exemplo, o Pedro, talvez vamos dizer o Peter e o Jack, eles não possuem um carro. Veja que eu disse eles, porque estou me referindo ao Peter e ao Jack. E nesse caso, então, eu devo optar por they. Assim a minha frase fica They don't have a car, ou eu também posso dizer Peter and Jack don't have a car. Então, como você deve ter percebido, o verbo auxiliar do na sua forma negativa, ou seja, don't, atuou justamente sobre o verbo have. Então ficou don't have.
Acontece que, como a gente já viu em outro vídeo também aqui no nosso canal, a gente pode mudar a posição negativa na frase. Isso significa que nem sempre você vai precisar utilizar don't. Você pode dizer na negativa de fato, I don't have a car. E nesse caso você tem o sentido de eu não tenho um carro. Mas você também pode, por outro lado, montar a seguinte estrutura, I have no car. Veja que nesse caso a forma negativa ficou associada ao substantivo car e a gente não optou por utilizar don't, mas sim a palavrinha no. Então veja que no justamente atuou sobre o substantivo car. No caso de have, a palavrinha don't atuou sobre o verbo to have. Então na língua inglesa a gente tem o costume de dizer I don't have a car para dizer eu não tenho um carro. E você também pode dizer em inglês de outra maneira, que é I have, e aí você coloca a negativa, no car. Isso é muito estranho para estudantes da língua inglesa, porque a gente aprende que na nossa língua, na língua portuguesa, a gente costuma dizer eu não tenho um carro. A gente não costuma dizer eu tenho um não carro. Já na língua inglesa, há essa possibilidade de você combinar a palavrinha no com o substantivo da frase para justamente embutir o sentido da negativa. Caso você queira dizer que uma pessoa chamada Mary não possui um carro, você pode dizer em inglês Mary doesn't have a car. Agora note um pequeno detalhe. Nesse caso, como a gente fez uso do verbo auxiliar doesn't, a gente não deve dizer Mary doesn't has a car, que foi como no caso da frase afirmativa. Quando a gente montou a frase na afirmativa, a gente disse Mary has a car. Então eu lhe ensinei que você deve optar pelo formato has, quando combina com pronomes do grupo he, she, it. Mas essa regra ela não é vitalícia. Então, no caso de você montar uma frase na negativa onde aparece o verbo auxiliar does, você deve optar obrigatoriamente por have. Independentemente se você tem he, she ou it, que lhe obriga a utilizar does, você não pode utilizar has associado a does. Então, por isso você deve dizer na afirmativa Mary has a car, porém, quando se tratar na negativa, você deve dizer Mary doesn't have a car. Conseguiu compreender essa questão que quando a gente utiliza does ou doesn't na frase, a gente de forma alguma pode utilizar has? Você também pode optar por aquela outra forma que eu lhe apresentei quando você quiser embutir a negativa associada ao substantivo. Assim, a nossa frase fica Mary has no car. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Daniel, você não disse que na negativa a gente não deve optar por has? Não, o que eu disse foi que quando a gente utiliza does ou doesn't numa frase, a gente de forma alguma pode optar por has, e o verbo deve ser o have, ainda que a gente tenha he, she ou it na nossa frase. Como na frase negativa eu disse Mary has no car, eu fui obrigado a utilizar has, porque o formato he, she ou it pede ou pelo uso de does ou pelo uso de has. E como na minha frase negativa eu não optei por utilizar doesn't, ou seja, eu optei por utilizar no associado ao substantivo car, eu tive que utilizar obrigatoriamente a forma has na frase. É por isso que, caso eu queira dizer que a Maria tem filhos ou a Maria não tem filhos em inglês, eu posso dizer na afirmativa Maria has kids. Justamente respeitando aquela regra que quando temos he, she ou it, ou palavras que podem ser substituídas por um desses pronomes, a gente deve utilizar has na afirmativa. Caso eu queira dizer na negativa, eu posso dizer Maria doesn't have kids. Não diga coisas como Maria doesn't has a car, ou até mesmo she doesn't has a car. Lembre-se, quando utilizamos does ou doesn't, melhor dizendo, na frase, a gente não pode combinar esse verbo auxiliar com has, e tão somente com have. Então a forma correta é Maria doesn't have a car. Então a forma mais simples, pessoal, de lembrar essa regra é pensar o seguinte: quando temos he, she ou it, ou palavras, por exemplo, nomes que podem ser substituídos por um desses pronomes que vimos, nós devemos optar por has para frases afirmativas ou doesn't have para frases na negativa.
Se você quiser montar perguntas com have e has, é super fácil. O que você tem que fazer aqui no caso é simplesmente posicionar o verbo auxiliar logo no começo dessa pergunta. Caso você esteja se perguntando, e caso eu tenha, por exemplo, um pronome interrogativo no começo da frase, como por exemplo what, when, where, how long, nesse caso você vai poder utilizar essa estrutura que está vendo aqui embaixo desse vídeo e vai posicionar uma dessas palavras que são chamadas WH questions logo no começo dessa estrutura. Então para perguntas a gente vai dizer coisas como do you have a car? Eu quero saber se você possui um carro, então eu devo perguntar do you have a car? Eu quero saber se, por exemplo, a sua irmã possui um carro. Por isso, devo utilizar does. Como eu vou utilizar does, eu não posso utilizar has na pergunta. Veja, does your sister have a car? Então, eu estou querendo saber se a sua irmã possui um carro. Se eu quiser saber se o seu pai ou se a sua mãe possui um carro, eu posso dizer does your father have a car? Então, eu posso perguntar se a sua mãe possui um carro. Does your mother have a car? Isso porque, como eu disse, eu posso substituir, por exemplo, your mother, ou seja, sua mãe, por she. Eu posso substituir your father por he. Vamos fazer um breve exercício porque eu quero ter certeza que você realmente captou essa minha explicação. Eu quero que você me pergunte em inglês se uma pessoa chamada Jack possui filhos. Deixe sua pergunta aqui embaixo na seção de comentários para que a gente possa continuar estudando a como utilizar have e has em inglês. Agora um breve detalhe, pessoal. A gente também pode utilizar have e has em inglês quando a palavra have ela não atua como o verbo principal da frase. Nesse caso, as palavras have e has estão atuando como verbos auxiliares, que é como, por exemplo, no caso em que vimos no vídeo do tempo verbal present perfect. Então, caso você queira aprender a utilizar have e has, quando essas palavras aparecem logo no começo da pergunta, ou seja, não fazemos uso de do e nem de does, você deve assistir esse vídeo que está disponível aqui no nosso canal do Inglês no Teclado. Outro detalhe interessante é que nesse vídeo falamos sobre como utilizar have e has em inglês no caso do tempo verbal simple present, que é o presente mais simples possível. No caso de você ter que utilizar verbos modais da língua inglesa, inclusive, por exemplo, will, que é eventualmente categorizado como um verbo modal ou um verbo auxiliar, você não deve utilizar o formato has. O formato has, lembre-se, ele é característico do tempo verbal presente, seja ele o presente ou até mesmo o presente perfeito. Então, se por exemplo você tiver que combinar o verbo possuir ou ter com outros verbos auxiliares ou outros verbos modais da língua inglesa, você deve optar, independentemente do pronome, se estamos trabalhando com he, she ou it, por have. Então, por exemplo, você deve dizer she will have, they should have, Maria should have, Jack can have, he must have, e assim sucessivamente. Então lembre-se, a gente deve apenas utilizar esse formato has no tempo verbal presente, seja ele o presente simples, atuando como verbo principal, ou como presente perfeito, atuando como verbo auxiliar, que é o vídeo que eu já comentei a respeito. Agora vamos fazer mais 2 exemplos de exercício, então não se esqueça, agora teremos 3 exercícios em que você deve deixar a resposta aqui embaixo na seção de comentários. Eu quero que você encontre a pergunta para a seguinte resposta, ou seja, eu vou lhe dar uma resposta, eu quero que você desvende qual seria uma possível pergunta para essa resposta que eu já estou dando de antemão. Yes, Bob has 4 dogs. Repetindo, yes, Bob has 4 dogs. Encontre então a pergunta para essa minha resposta. Nesse outro exemplo, eu quero que você aponte o erro dessa frase. Deixe a resposta desse terceiro exercício também aqui na seção de comentários. You doesn't have cats, do you? Repetindo, you doesn't have cats, do you? Então é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida ou gostaria de esclarecer algum ponto, algum detalhe que foi citado nesse vídeo, ou ainda assim você tem alguma dúvida relacionada a esse assunto, deixe sua pergunta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder. Thank you for watching and stay tuned. Bye.